A Câmara Municipal de Guarujá do Sul dá início, neste momento, à sessão solene de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Dr. Timóteo Dávila Pereira ao Dr. Marcelino Grimm. Com gratidão a Deus, é uma honra conduzir esta cerimônia como mestre de cerimônia. A iniciativa de conceder a aludida honraria foi proposta pelo vereador Carlos Isidro Possato e aclamada por deliberação unânime dos demais vereadores. A Medalha de Honra ao Mérito Dr. Timóteo Dávila Pereira foi instituída no ano 2016 pelos vereadores desta Casa Legislativa com o intuito de homenagear o estimado Dr. Timóteo, que foi um dos primeiros médicos do município e prestou serviços sociais relevantes à nossa comunidade. Deste modo, a presente honraria visa agraciar cidadãos que comprovadamente tenham contribuído com o desenvolvimento de nosso município, em especial as pessoas que primam pela defesa dos direitos fundamentais, pelo respeito ao cidadão e ao meio ambiente, e que prestam serviços voluntários na defesa da educação e da cultura. E sendo assim, não poderíamos deixar de reconhecer solenemente o Dr. Marcelino Grimm, fazendo jus ao recebimento de tal honraria em vida. Neste momento, convidamos para adentrarem ao plenário os excelentíssimos senhores vereadores. Carlos Isidro Possato. Kleber Jonas Weschenfelder. Flávio Marcos. Matheus Antônio Caramori. Rodrigo André Lunques. E neste momento, compondo a mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá do Sul, o excelentíssimo senhor vereador Fabrício Wagner, presidente da mesa diretora. Também o excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Seibel, vice-presidente da mesa diretora. Também o excelentíssimo senhor vereador Claudemir Antônio Aman, primeiro secretário da mesa diretora. E por fim, compondo a mesa, o excelentíssimo senhor vereador Lauri Doss, segundo secretário da mesa diretora. Quero convidar também para ocupar o assento reservado o excelentíssimo senhor Celso Natalino Taube, vice-prefeito municipal. Composta, então, as mesas das autoridades, nesse momento, quero convidar o vereador Lauri Doss
para recepcionar e conduzir o homenageado, o Dr. Marcelino Grimm, até o assento reservado. E neste momento, então, com a palavra, o presidente da Câmara, o senhor Fabrício Wagner. Podem se assentar. Agradeço ao Rômulo pela condução desse evento e assim já uma vez mais cumprimentar os meus colegas vereadores, cumprimentar também o excelentíssimo vice-prefeito Celso Natalino Taube, cumprimentar de um modo especial o homenageado da noite, o Dr. Marcelino Grimm, e em seu nome, Dr. Marcelino, cumprimentar a todos que estão aqui, todos os convidados para esse evento solene de homenagem. Invoco a proteção de Deus e a lei, declarando aberto os trabalhos da presente sessão solene. Nesse momento, peço para que todos se coloquem em posição de respeito para assim acompanhar o hino nacional brasileiro. Sol da liberdade para os cosmos, brilhou o céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Entre os seus, a liberdade, desafio nosso tempo à própria morte. A pátria amada e a tradição salve, Brasil dos homens explorando o reino. Amor de esperança desce, então famoso céu dos olhos, a imagem do cruzeiro resplandece, diante da própria natureza, as velhas forte parte do poço, que dentro do esperança e grandeza, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol, as mães, gentil pátria amada, Brasil. Ao som do mar e a luz do céu profundo, loucuras ao Brasil florando a América, iluminado o sol do novo mundo. Tudo era as caridades, os homens e os santos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida nos tem mais amores. A tradição de salve, Brasil, conferências em ensino, o lar dos tentas estrelado, bendito mediador desta fama, mas no futuro engano o passado, as amizades de sua nova forma.
terás cozido teu não foge a luta, e resiste agora a própria morte, eterna morada. Entre outras vidas tu Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. A presente sessão solene tem por finalidade homenagear o Dr. Marcelino Grim com a Medalha de Honra ao Mérito Dr. Timóteo Dávila Pereira. A iniciativa foi de autoria do vereador Carlos Isidro Possato, prontamente aprovada pelos demais vereadores. E é o propósito cívico do Poder Legislativo Municipal realizar esse tipo de homenagem, levando em conta o trabalho relevante pelo bem comum. Em nome da Câmara Municipal, saúdo o nosso ilustre homenageado e solicito ao senhor Rômulo Luiz Chernical para fazer a leitura das peças fundamentais do processo que deu origem ao Decreto Legislativo número 3/2026, concedendo a presente honraria ao Dr. Marcelino Grim. Agradeço a oportunidade, Fabrício. Faremos então a leitura então de uma sucinta biografia que é da vida do Dr. Marcelino Grim. Marcelino Grim, filho de Nathaniel Benedito Grim e Aldérica Grim, nasceu em 21 de abril de 1953 em Campina das Missões, Rio Grande do Sul. Ainda muito jovem, juntamente com seus pais, vieram fixar residência em Guarujá do Sul, Santa Catarina. Cursou medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, casou-se com Dona Maria Madalena Blau e dessa união nasceram duas filhas, Suzane Marie Blau Grim e Ruth Ellen Blau Grim, que também cursaram medicina e hoje seguem os passos do pai. Buscou constantemente aperfeiçoamento profissional, realizando cursos de capacitação em áreas como clínica médica, perito judicial, especialista em segurança e medicina do trabalho, RQ 17095, geriatria, protocolo Coimbra com o Dr. Cícero Coimbra em 2020, gerontologia e administração hospitalar, entre muitos outros. Sua busca contínua pelo conhecimento refletiu diretamente na qualidade dos serviços prestados à comunidade regional, sempre pautados pela responsabilidade, atualização técnica e compromisso humano. Ao longo da sua vida, construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, empreendedorismo, espírito comunitário e dedicação à saúde da população de Guarujá do Sul e municípios circunvizinhos do extremo oeste catarinense. Concomitantemente à área médica, empreendeu em diversos segmentos ligados ao desenvolvimento econômico regional, mantendo forte ligação com o meio rural, investindo na agricultura, suinocultura, avicultura, bicho da seda e produção leiteira, sendo responsável pela geração de vários empregos. Atuando na área médica em Guarujá do Sul e em toda a região, Dr. Marcelino tornou-se referência pelo atendimento humanizado, pela disponibilidade em servir e pela ampla atuação profissional. Por muitos anos, prestou serviços no Posto de Saúde de Guarujá do Sul, assim como nos PSFs, hoje ESFs, das comunidades da Linha Gaúcha, Maria Preta e São Pedro Tobias, no município de Dionísio Cerqueira, levando atendimento médico a estas comunidades, onde muitas vezes o acesso à saúde era limitado, já que são localidades situadas no interior desse município. Sempre que foi solicitado, realizou atendimentos domiciliares, além de atuar em plantões hospitalares e nos hospitais de Guarujá do Sul,
Dionísio Cerqueira e São José do Cedro, dedicando-se por muitos anos ao cuidado da população regional. Sua presença constante, seu comprometimento com os pacientes e sua disposição em atender nos momentos mais difíceis fizeram com que conquistasse o respeito, a confiança e a gratidão dos munícipes. Além da atuação clínica, Dr. Marcelino exerceu importante papel no fortalecimento da estrutura de saúde regional. Participou da administração e desenvolvimento de instituições hospitalares e clínicas médicas, atuando como fundador, sócio e gestor em empreendimentos voltados à ampliação do atendimento médico especializado no oeste catarinense e sudoeste do Paraná. Entre suas contribuições, destacam-se a participação como sócio majoritário do Hospital Cristo Redentor de São Miguel do Oeste, onde uma equipe médica, enfermeiros, monitores e um setor administrativo atendiam pacientes nas áreas da psiquiatria, clínica médica e dependentes químicos. Da mesma forma, assumiu o Hospital São Lourenço, de São Lourenço do Oeste, cujo proprietário era o Dr. Bruno, no qual mantinha outra equipe de profissionais atuando nas áreas de psiquiatria, dependência química e enfermaria, além de um setor administrativo. No mesmo período, manteve também uma equipe de profissionais na área da saúde, no setor da clínica médica, no Hospital Cristo Rei de Xaxim, Santa Catarina. Já na comunidade terapêutica Vila Lima, de Xanxerê, Santa Catarina, mantinha uma equipe de profissionais que desempenhavam um grande trabalho voltado à recuperação e reabilitação de dependentes químicos. Foi fundador e sócio majoritário da extinta clínica Rio Iguaçu, de Barracão, Paraná, que era voltada à medicina do trabalho. Atualmente, desempenha um ótimo trabalho como médico junto à Labor Green, aqui de Guarujá do Sul, também voltada à medicina do trabalho. Simultaneamente, teve participação nessa mesma área junto à Unimed, em Pato Branco, Paraná. Junto com o Dr. Poleto, foi um dos idealizadores da CDI Vision, Centro de Diagnóstico por Imagem, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Atuou como perito do INSS por diversos anos, contribuindo com sua experiência e conhecimento técnico em benefício da população. Ao longo das décadas, Dr. Marcelino Grimm consolidou-se como uma figura de destaque na área da saúde regional, sendo reconhecido não apenas pela competência profissional, mas também pela postura ética, pela simplicidade no trato com as pessoas e pela disposição em auxiliar aqueles que mais necessitam. Seu trabalho ultrapassou os limites dos consultórios e hospitais, tornando-se parte da história do desenvolvimento da saúde regional. Instituiu o escritório MGM, aqui em Guarujá do Sul, Santa Catarina, onde diversos colaboradores trabalhavam no intuito de ajudar na administração geral de todos esses segmentos relacionados anteriormente. Vale lembrar ainda que teve uma participação importante quanto à idealização, construção e funcionamento do frigorífico de abate de suínos aqui de Guarujá do Sul, Santa Catarina. Diante de tudo isso, não podemos deixar passar desapercebido algo que é de extrema relevância em que todos esses segmentos ou setores de atuação, o doutor foi o grande responsável por gerar centenas de empregos diretos e indiretos, levando o pão de cada dia a mesas de muitas pessoas. Sua trajetória representa não apenas uma carreira médica de destaque, mas um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento regional, com a valorização da vida e com o atendimento a pessoas. O legado construído pelo Dr. Marcelino Grimm permanece marcado pela dedicação,
pelo espírito empreendedor e pela relevante contribuição prestada ao bem-estar, à qualidade de vida da comunidade de Guarujá do Sul e de toda a região do extremo oeste catarinense. Retorno a palavra, senhor presidente. Agradeço a leitura feita pelo Rômulo. Nesse instante, gentilmente eu peço para que o doutor Marcelino se posicione de pé. Convido o vereador Carlos Isidro Possato a fazer a entrega da medalha de honra ao mérito ao doutor Marcelino Grimm. O doutor Marcelino pode tomar o seu assento. Quero, nesse momento, convidar a senhora Suzane Maria Blau Grimm para fazer uso da palavra. A senhora pode se posicionar junto à tribuna. Sim, já está ligado aqui. Boa noite a todos. Eu vou ler aqui uma singela homenagem que uma singela homenagem ao meu pai, que junto com a minha irmã, minha mãe, meu esposo, nós escrevemos. Dr. Marcelino Grimm, uma vida dedicada ao próximo. Toda cidade tem pessoas que acabam se confundindo com a própria história do lugar. Em Guarujá do Sul, uma dessas pessoas é, sem dúvida, o Dr. Marcelino. Mas antes do médico que tantos guarujaenses aprenderam a admirar, existia um menino sonhador, um jovem determinado, um filho comprometido, que se tornou um marido zeloso, um pai dedicado e um avô com todos os predicados de um vovozão. Nasceu em Campina das Missões, à época, distrito de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Com 8 anos, migrou com seus pais, Nathaniel e Aldérica Grimm, para Guarujá do Sul. E como tantas famílias daquela época, chegaram quando quase tudo ainda estava por ser construído. E participaram da formação e desenvolvimento não só de um município, mas também de toda essa micro-região. Com o trabalho árduo, dedicação e o desejo de desenvolver a comunidade, Marcelino, seus irmãos, seus pais e familiares sempre fizeram compromissos dessa sociedade. Também um compromisso pessoal. E nesse decurso admirável de vida, é salutar trazer à lembrança alguns acontecimentos memoráveis de Marcelino Grimm. A busca incessante pelo saber sempre foi uma característica patente que Marcelino carrega consigo. E desde seus anos iniciais, ensino médio, graduação, especializações, sempre foi um aluno destaque, exceto por um único ano em que, por ironia do destino, foi aluno da sua própria mãe, a professora Aldérica. Talvez Marcelino tenha imaginado que isso daria alguma vantagem. Enganou-se completamente. Foi justamente o único ano em que repetiu de série. A prova que a professora Aldérica não fazia distinção entre seus alunos, mas mesmo assim ensinou uma lição valorosa ao filho. Esforço e mérito devem vir antes de qualquer privilégio. Outro momento saudoso que Marcelino costumeiramente gosta de compartilhar são aqueles que passava pescando com seu querido pai, seu Nathaniel. Traz nos olhos o brilho da nostalgia toda vez que recorda estar nos ombros do seu velho, atravessando pinguelas e trazendo os peixes pescados para sua mãe preparar.
Memória de proteção, da aventura, da liberdade, de um momento pleno de amor e cuidado que seu pai o tinha. Marcelino nem sempre foi só Marcelino. Antes de ser o Dr. Marcelino, foi também conhecido como alcunha de Gasolina, apelido que ganhou quando criança. Motivo: estava sempre de prontidão no posto de combustíveis de seu pai, esperando para abastecer os veículos. E o Gasolina era um verdadeiro combustível na força-tarefa daquele posto. Ele ajudava com tudo. Assim, foram até seus 13 anos, quando foi ser internista do Colégio La Salle, em São Miguel do Oeste. Depois, com 17, foi concluir o científico no Colégio Professor Luiz Dourado, em Porto Alegre. Finalmente, chegou a medicina, que nada. Marcelino escolheu geologia. Sabe aquele ditado? Teimoso igual uma pedra? Talvez buscasse se entender, porque ele é exatamente assim, raramente irredutível. Mas brincadeiras à parte, Marcelino logo percebeu que precisava responder a um chamado, a medicina. E também por influência do seu tio materno, o Dr. Marcolino, o primeiro de uma leva de 8 médicos da família. Detalhe que sua saudosa mãe, Dona Aldérica, nunca deixava de orgulhosamente recordar. Marcelino desiste do curso de geologia. Passa meio ano estudando para o vestibular e consegue uma vaga no curso de medicina, em 1974. Se graduou em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1979, sendo condecorado como um acadêmico exemplar. Período em que já o avistavam com um enorme potencial para seguir carreira em várias especialidades médicas. Ao menos, era o que diziam os ex-colegas e os professores. Mas quem disse que Marcelino parou para ouvir isso? Ele recolheu suas coisas, deu adeus à cidade grande, acelerou seu fusquinha e voltou para Guarujá do Sul, trazendo consigo um tesouro que nenhum geólogo imaginaria encontrar nessa cidade: o compromisso de cuidar das pessoas com amor e vocação. Pois só quem precisou sabe o valor que tem o poder de contar com os cuidados médicos de um profissional comprometido com o bem-estar do paciente. E para o Dr. Marcelino, nunca se tratou de uma mera relação médico-paciente. Ele tratava dos amigos, vizinhos, filhos dos vizinhos, netos dos amigos. Cada paciente tinha um nome e sobrenome. Ele conhecia todos. Aliás, ainda conhece. Experimente dar a ele um sobrenome, que já puxa a ficha da família toda. Deixa eu tomar uma água, com licença. Escolher exercer medicina numa cidade pequena do interior, sem muitos recursos, já é um enorme desafio nos dias de hoje. Imaginem há 47 anos atrás. Além de poucos recursos, Marcelino ainda precisou superar a falta de experiência, mas ele não hesitou em fazer tudo o que precisava ser feito. Missão dada é missão cumprida na cartilha do Dr. Marcelino Grimm. Ele era clínico geral, obstetra, ginecologista, pediatra, cardiologista, anestesista, cirurgião. Realizava todas as cirurgias comportadas pelo Centro Cirúrgico de Guarujá do Sul. Lembra, inclusive, que o que tornava tudo muito complicado era o fato de que não existiam na região exames de imagens disponíveis. O que exigia do médico um desafio extraordinário para realizar procedimentos cirúrgicos e tratamentos complexos, baseados somente nos exames clínicos. Mas isso estimulava cada vez mais o jovem médico, que por incontáveis vezes passava noites em claro estudando técnicas e procedimentos
para aplicar no dia seguinte. E dentre tantas histórias incríveis de superação, destaco aqui um caso que permite vislumbrar o quanto a sensibilidade e o profissionalismo do médico Marcelino faziam a diferença na vida dos seus pacientes. Certa ocasião, recebeu uma paciente já em estado de óbito. Era uma paciente gestante. E não haviam exames que pudessem atestar se o feto apresentava sinais de vida. Marcelino não pensou 2 vezes. Realizou a cesariana. E, para surpresa de todos, o bebê estava vivo e saudável. Mais um dentre mais de 2.000 crianças que vieram ao mundo pelas mãos do Dr. Marcelino, só em nosso município. Dias inteiros, madrugadas frias, feriados, Natal e viradas de ano, abdicando do tempo com sua família, do tempo para si mesmo, de um tempo que nunca mais voltaria, comprometido com um propósito muito nobre. Ninguém escolhe ficar doente, e um doente não pode esperar. Para essa jornada incessante, Marcelino escolheu como esposa, amiga, companheira, confidente, Maria Madalena Blau. Não sei se naquele momento ele tinha exata noção da escolha certeira que estava fazendo, mas hoje, 43 anos depois, não resta qualquer dúvida. Ser esposa de um médico não é apenas escolher o que irá viver, mas também o que terá que abrir mão. A inflexibilidade do tempo, as prioridades, as pressões emocionais, os compromissos e ainda assim estar lá, firme, disposta, dando o suporte e confiança ao esposo que o esposo sempre buscava, admirando acima de tudo, respeitando acima de tudo e apoiando apesar de tudo. Ou, em outras palavras, simplesmente amando apaixonadamente. Há um provérbio que diz: por trás de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Mãe, a senhora com certeza foi essa grande mulher. Juntos, tiveram 2 filhas, Suzane Marie e Ruth Ellen. Inclusive, Marcelino não esconde que o nascimento das suas filhas foram um dos 2 dias mais felizes de sua vida. Claro que um pouco mais quando eu nasci, né? Porque eu sou mais velha. Bem, em meu nome, em nome de minha mãe Madalena, da minha irmã Ruth, que não pôde estar presente, em nome do meu esposo Flávio, minhas filhas Martina e Carmela, demais familiares queridos, expresso aos vereadores desta casa, em especial ao vereador Carlos Isidro Possato, em especial, né, que eu me sinto imensamente grata por proporcionar esse momento especial. Um momento de reconhecimento e homenagem ao meu pai, o Dr. Marcelino. Estar aqui hoje podendo compartilhar publicamente o inoxidável orgulho que sinto por ser sua filha. Me proporciona uma satisfação que não explica, que não se mede, que não tem preço. Meu muito obrigada. E por fim, pai, não sei se o senhor tem noção de quanto representa para essa comunidade, mas, considerando o peso que eu carrego por ser a filha do Dr. Marcelino, posso afirmar, sem medo de errar, o senhor é uma das pessoas mais importantes e representativas da história desse município. Aliás, amanhã Guarujá do Sul completa 64 anos, e desses, 46 tiveram a sua presença determinante na vida de milhares de pessoas, nos momentos mais sensíveis da existência humana. Pai, parabéns por ter construído essa história admirável. O senhor merece todo o reconhecimento. Muito obrigada por ser este exemplo em nossas vidas. Te amo infinitamente.
Agradeço a Suzane aqui pelas palavras proferidas. Nesse momento já concedo o uso da palavra ao senhor Alcindo Damer, que também pode estar seguindo a tribuna. Quero cumprimentar nesse momento o presidente dessa casa, o senhor Fabrício Wagner, e em nome dele, os demais vereadores aqui presentes. Também quero cumprimentar o Dr. Marcelino, homenageado da noite, e os demais autoridades aqui presentes, pessoas amigas que vieram prestigiar esse momento tão lindo, tão maravilhoso. Uma pessoa que tem dedicado uma vida em prol dessa sociedade. Em breves palavras, quero falar de sonho, coragem, né, e dedicação. Tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Marcelino por alguns dias a mais de 7 anos, 7 anos e poucos dias. Durante esse período, além de já ter conhecido o Dr. Marcelino em 1986, quando vim residir a essa cidade, e está bem próximo, nos próximos meses aí de completarem 40 anos que aqui resido, tive inúmeras oportunidades de conversar antes de ser colaborador das empresas do Dr. Marcelino, como paciente, como pessoa que precisou atendimento médico aqui nessa cidade. Por que falo de sonhos? Falo de sonhos porque tudo que nós almejamos na nossa vida, nós sonhamos. Muitas vezes estamos acordados, não dormindo, mas estamos montando na nossa cabeça algum sonho. E não deve ter sido diferente com o Dr. Marcelino, quando jovem, como muito bem expressou aqui a doutora Suzane, né, sonhou em algum dia ter um ensino superior. E acredito que numa direção de Deus canalizou ele para ser médico, como nós conhecemos ele até hoje. Isso, durante essa vida toda, além de médico, ele sonhou diversas outras questões e colocou em prática. Aí entra a coragem de empreender, a coragem de investir. E dentro disso, o Rômulo muito bem citou que ele investiu em diversos segmentos aqui dentro do município, tornando possível muitas pessoas trabalharem e ali ganharem o sustento da sua casa. E também vamos falar da dedicação, porque ser médico, eu vejo assim, senhores aqui presentes, que é uma das profissões mais que requer mais empenho, que requer mais dedicação. Por quê? Por que eu digo isso? Veja bem, quem de vocês aqui não precisou uma madrugada fria de um atendimento médico? E aí, o doutor que está lá debaixo do seu cobertor, muitas vezes, bem quentinho, no aconchego da sua casa, do seu lar, tem um telefone que toca. Alô? Olha, o senhor poderia vir aqui no hospital, tem um paciente que não está bem. Nunca vi e nem ouvi falar dele ter dito não, eu não vou.
imediatamente saía do seu aconchego e se dirigia até lá no hospital. Vinha lá, não importava a hora, não importava o momento. Muitas vezes nós nem sabemos o que estava acontecendo dentro da mente, do coração, porque todos nós, todos os dias, enfrentamos dificuldades, enfrentamos pelejas dentro do nosso ambiente, dentro da nossa mente, e muitas vezes a gente se sente abatido, se sente indisposto, mas nada disso foi páreo para atrapalhar o doutor Marcelino de levantar lá do seu lar e descer até o hospital para atender a cada um. Isso é dedicação. Ser médico, trabalhar com pessoas é diferente, requer muito mais empenho, muito mais dedicação, muito mais coragem, como a própria Suzane, a doutora Suzane falou. Hoje, nós estamos cobertos de recursos, de possibilidades de tirar exames por imagem e etc. Naquela época não existia nada disso. No entanto, a coragem de cortar uma pessoa, de tentar ajudar. Ele e o doutor Timóteo, que a medalha de honra é doutor Timóteo, né? Ele e o doutor Timóteo, os dois, ali, um do ladinho do outro, tomando decisões, uma vida debaixo das mãos desse profissional. Hoje, a gente imagina assim, eu não sou médico, mas eu imagino assim, bom, com um diagnóstico por imagem, eu tenho uma certeza praticamente absoluta daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu vou encontrar pela frente. Mas naquela época, só com os exames clínicos, eles iam fazer uma incisão ou um procedimento sem exatamente conhecer o problema e o que eles iriam encontrar lá. Isso é coragem. Isso é coragem. Não são todos que conseguem isso. Então, para não me alongar muito, eu quero agradecer por um dia ter confiado a mim uma parte da sua história, doutor, período que eu trabalhei contigo. Quero te agradecer, né, pela confiança dedicada, por tudo aquilo que o Senhor representa para mim, para nossa família, como médico, né? E acredito que, se nessa tribuna tivesse oportunidade para todos que estão aqui, falar algo, todos, absolutamente todos, teria algo de bom para dizer. Falhas, vamos deixar as falhas de lado, todos nós somos falhos. Todos nós. Todos nós temos nosso momento de falha, nosso momento que talvez não estamos bem, mas, acima de tudo isso, o Senhor sempre esteve presente nas nossas vidas, nos atendendo, né? Ajudando, orientando, né? Por isso hoje estamos aqui. E dizer mais, foi o doutor que trouxe à vida meus 2 filhos. Então, mais uma forma, mais um porquê de eu agradecer, né? Estão ali, fortes, saudáveis, e hoje eu já sou uma pessoa que posso também desfrutar de ser avô, e tudo isso é uma sequência da forma que atendeu a minha família, atende a família da minha
dos meus filhos, e assim sucessivamente. Um homem persistente, um homem de coragem. Por tudo isso, doutor Marcelino e pessoas aqui presentes, amigos, o meu agradecimento. Deus te abençoe, doutor. Continua nessa força até aonde o senhor puder. Que eu, e acredito que muitos que aqui estão, contamos com o senhor. Muito obrigado. Agradeço também o senhor Alcindo Damer. Em sequência, o vereador Kleber aqui solicitou o uso da palavra em virtude de um compromisso posterior, então assim já vou estar dando a oportunidade a ele. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Obrigado também pelo espaço. Boa noite, vice-prefeito. Eu acho que ele está com... Agora, oi. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, vice-prefeito Celso. Boa noite, Marcelino. Doutor Marcelino, homenageado da noite, com jus, com méritos, familiares, amigos presentes. Obrigado, presidente, pela cessão do espaço agora. Primeiro, inicio justificando, não me demoro muito, mas justificando que, a pedido do Diretório de Esportes do nosso município, foi feito o encaminhamento aqui, então, para que antecipássemos a sessão. Hoje o Guarujá do Sul joga às 19 horas em Dionísio, uma partida onde Guarujá do Sul representa aqui a nossa cidade, um selecionado de atletas, e eu também faço parte dessa equipe. Então, para que a gente pudesse disputar neste conflito de datas e horários, então faço minha fala agora, me ausento. Tenho a liberdade, doutor, de me ausentar, porque sei que o doutor é devoto e também gosta muito do esporte, colaborou muito por Guarujá do Sul também no esporte, então o senhor irá entender, né, essa minha ausência. Mas, sendo breve, mas também deixando aqui uma mensagem importante e um pouco da particularidade deste momento, parabenizar aqui o colega Carlos pela indicação, né, assim aprovado por todos os colegas, mas em especial a tua figura, doutor, por todo o teu legado construído. Ser médico pode ser uma opção, mas trabalhar com esse zelo, com esse cuidado é uma missão. Então, tudo que a gente ouve quando vem lá de trás, ainda criança, vendo a tua figura e ouvindo dos pais, dos conhecidos, da referência do doutor Marcelino, poder agora, já compreendendo isso, então entender e reforçar essa tese, é uma grande alegria para nós aqui enquanto legisladores, para mim enquanto Kleber, para a minha família e seguramente para a família guarujaense, para todos os munícipes daqui que já passaram por teus atendimentos e têm essa proximidade. Então, tudo que aqui foi falado sobre o teu trabalho, a tua profissão, que, como dizia, é uma missão, e uma das mais belas missões, poder se doar pelos outros, muito mais pelos outros do que por qualquer outro motivo, é ressignificante, e isso seguramente engrandece muito, enobrece muito. Mas, além de tudo isso, dizer de algumas passagens, as quais tivemos, né, juntos lá do Grêmio Guarujá, quando o doutor sempre solista nos ajudava, dizia, olha, vem aqui que eu ajudo com o que eu posso, da forma que eu posso, com exames médicos para os atletas naquele período, de tantas ideias, sugestões, inclusive muitas aplicadas no mandato, nesse espaço da Câmara de Vereadores, o qual a gente agradece muito, e de tantas conversas sobre saúde, sobre a minha saúde, sobre a saúde da minha família, sobre a saúde do município, sobre algumas ações, algumas ideias, possibilidades, cuidados, mas acima de tudo, de que muitas vezes aquelas conversas, doutor, saía dali, daquele momento, com um sentimento importante de que eu havia recebido conselhos para a vida independente das áreas. Então, além de tudo, tinha esse momento com o doutor indispensável, importante, sempre sereno, calmo, atencioso,
extremamente educado, então isso a gente leva para a vida, leva para o coração, e poder, seguramente, doutor, ter essas pessoas aqui que passaram e passam pela tua caminhada, te presenteando por estarem aqui, seguramente isso também engrandece. Então, fica o nosso agradecimento, fica o meu agradecimento, não me alongando muito, mas parabenizando pelo legado construído. Oxalá, quem dera, nós tivéssemos um pouco disso ali na frente, mas para que, acima de tudo, espelhe muitas e muitas pessoas para que possam, nas suas funções, nos seus espaços, deixar o seu legado e contribuir com a comunidade guarujaense para que ela sempre seja próspera e sempre possamos querer mais. Então, o nosso muito obrigado, nosso agradecimento, e seguramente também por trás de uma figura, e junto, e ao lado, e na frente de uma figura tão emblemática, tem a esposa, tem a família, tem as filhas, enfim, amigos que dão esse suporte e fazem seguramente essa imagem ser ainda mais forte. Parabéns, obrigado por todo o trabalho, por todo o legado, obrigado, presidente, obrigado pelos colegas pela cessão do espaço agora. Então, peço licenças, me retiro para representar o Guarujá do Sul, também no compromisso posterior, e assim fica aqui a minha participação encerrada. Obrigado, doutor, obrigado, colegas, obrigado a todos que estão aqui, parabéns pelo exemplo e pela caminhada. Agradeço também a fala do vereador, conforme pedido, está solicitado a ausência retirada. Em continuidade, já quero passar a palavra ao excelentíssimo vice-prefeito municipal, Celso Natalino Taube. Meu boa noite a todos. Permito-me cumprimentar o presidente dessa casa, Fabrício, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores, em especial ao vereador Carlinhos pela indicação desta homenagem ao nosso doutor, cumprimentar o doutor Marcelino, em nome dele cumprimentar seus familiares, esposa Maria Madalena, as filhas, as netas, genros, né? A irmã tá aí, né? Minha professora, quero cumprimentar o José Viro, que é assessor jurídico interino da Câmara, cumprimentar o João Alceu, que sempre também, nós chamávamos de delegado, né, nosso município, também prestou bom serviço aos munícipes guarujaenses, o ex-vereador que está presente, obrigado. Dessa forma, cumprimentar todos. É uma honra estar nesse momento, nessa homenagem, participando. Me lembro que quando fizemos homenagem também ao Dr. Timóteo, saudoso Dr. Timóteo, eu era vereador, e naquele momento a gente também fez uma homenagem para ele, e o Dr. Marcelino estava presente, me lembro que estava na sessão de homenagem, e hoje poder estar entregando a medalha Dr. Timóteo para o Dr. Marcelino. Então, é uma honra fazer parte dessa história também, doutor. E dizer assim, apesar de tudo que já foi falado, eu não acredito que tenha uma família no Guarujá que está residindo há mais de 1 ou 2 anos, que não foi atendido pelo doutor Marcelino. E de tudo a dedicação que o doutor sempre teve, mas acima de tudo, o doutor Marcelino sempre teve uma palavra chamada empatia. Tenho certeza que sempre ele se colocou no lugar do paciente, ou no lugar da família do paciente. E por isso, ele sempre fez o máximo possível para que se resolvesse o que tinha para resolver. E é oportuno também eu contar hoje um passado.
que desculpa, no dia que nasceu meu filho. Então, há 31 anos, dia 8 de abril de 1995, a minha esposa ia ter filho. O doutor Timóteo ia fazer o parto. O pré-natal não podia ser melhor, estava tudo certo. Chegou no dia de nasceu o filho, deu complicação. Quem nós fomos chamar? Doutor Marcelino. Então, o filho nasceu na mão de 2 médicos. Só que não bastou chamar o doutor Marcelino. Eu tive que ir, eu tinha um Fusquinha verde, buscar mais 2 enfermeiras. Fui buscar uma enfermeira lá no Pessegueiro, que estava pescando num açude, para auxiliar. Se não bastasse, precisava de transfusão de sangue. Onde é que vamos arrumar sangue? Fui buscar meu sogro, fizeram transfusão. É coragem e salvou a vida do meu filho e da minha esposa. Cada vez que eu lembro disso, eu sempre digo, teve a mão de Deus também. Graças a Deus eu tenho a minha família hoje, porque Deus guiou as mãos dos médicos. E através do doutor Timóteo e do doutor Marcelino, e graças a Deus, hoje, tenho um filho saudável e tenho a minha esposa. Desculpa pela emoção, mas em nome da prefeita, em nome de todos os munícipes, doutor, eu quero dizer meu muito obrigado por tudo que o senhor já fez pelo Guarujá do Sul. Mas agora eu lembrei de uma outra. O doutor sabe que muitas pessoas sabem que eu tenho uma doença autoimune, sofri muito por 2 anos, muita dor extrema, Fui em vários especialistas da área, só me davam anti-inflamatório, analgésico, anti-inflamatório, analgésico. Não tinha uma solução. Doutor Marcelino, quando soube, ele disse, eu vou te indicar um médico que vai resolver o teu problema. E resolveu, doutor, o senhor sabe disso, já lhe agradeci por isso. Hoje eu tenho uma vida saudável, uma qualidade de vida, e devo muito ao doutor Marcelino. Por um simples fato, que no dia seguinte ele me passou o número de telefone de quem resolveu. E está resolvendo. Então são pequenas coisas, mas para quem está precisando, é tudo. Muito obrigado, doutor. Em nome de todos os munícipes guarujenses, meu muito obrigado. Muita saúde. Agradeço também as palavras aqui do vice-prefeito. Nesse momento, eu quero passar também a palavra para os vereadores que desejam se manifestar, ao mesmo tempo que podem se colocar em pé ou assentados, como preferir. Me permite, presidente, vou ficar em pé. Eu gostaria de me colocar lá perto do doutor Marcelino. Posso? Então, cumprimentar o senhor presidente,
colegas vereadores, vice-prefeito Celso, cumprimentar o homenageado que está aqui hoje, que como é uma sessão para homenagear uma pessoa, a gente tem que se colocar e olhar para a pessoa. Eu não sei e não lembro a idade do senhor, mas eu sou um fã número 1 do senhor, e o senhor nunca, de repente, desconfiava. Mas eu, quando o senhor tinha aqueles porcos na encera, lá na chácara, na Maravalha, eu era um admirador muito grande do senhor, porque o senhor é um cara que tem uma visão muito ampla das coisas. Quando tinha o tambo de leite, até uma vez, não sei se nós não ia lá, eu e a Yara tirar leite, nós quase fomos fazer umas propostas para o senhor, mas não tivemos coragem, porque o doutor Marcelino tem que respeitar o doutor. Eu até fui uma vez numa consulta que nem estava doente, mas queria falar sobre um negócio de umas vacas ou alguma coisa, porque na época era tão difícil. Porque o pessoal de hoje em dia, minha gente, eu falo isso nos cursos de dança, peça ajuda para as pessoas que não têm tempo. Essas pessoas vão te ajudar. Porque se o Marcelino, tudo que foi lido e tudo que nós conhecemos, o dia dele tem 20, 30 horas. Porque se ele não fosse só médico, vocês viram onde é que ele trabalhou? Aonde ele ia? Um dia encontrei lá no INSS, São Miguel, aonde ele faz, e o que ele fazia e o que ele queria fazer. Porque ele queria ter roça, ele queria ter vaca de leite, ele queria ter porco, ele queria ter aviário, que era antes, e queria ter a parte que mais que ele gostava, a parte que eu acho que ele trabalha com amor, porque senão não estaria trabalhando até hoje. Está aposentado, deixa com as filhas, 2 filhas, médica. Para quê? Ele não precisa de dinheiro. Ele está fazendo isso porque ele gosta do que faz. E quando você gosta, rende o dobro, rende muito mais. Porque eu sei, eu faço o que eu gosto. E depois que eu passei por um câncer, eu só faço o que eu quero. Eu não faço nada que não estou... Se tiver num ambiente que não estou bem, eu pego e saio. Não preciso mais estar me estressando com a situação. E o senhor, há muito tempo que não precisava, mas o senhor quer. O senhor está na sociedade. O senhor curou muita gente. O senhor tratou muita gente. 3 dias antes nasceu meu filho. A Yara estava lá, quem fez a cesárea? Ah, foi um doutor lá de São Miguel? Não, foi o Marcelino. O doutor Timóteo, o doutor Marcelino, nós éramos vizinho, amiga, Yara. Eu viajando, nasceu Oruã. Cheguei 3 dias depois, cheguei de viagem, lá do Pará, tinha uma malária lá em Marabá. Cheguei para o doutor Timóteo e disse, doutor, o único vizinho aqui que é mais moreninho é o senhor. Quando o Oruã nasceu meio moreninho, que passou do tempo, naquela época eu escutava, era com um canudinho que escutava o coração do nenê, né? Vamos assumir, eu vou lá e assumo, vamos assumir junto. Mas quem fez a cesárea foi o doutor Timóteo e o doutor Marcelino que fez a cirurgia. É uma brincadeira, porque eu não posso esquecer disso. E eu sempre falei para a Yara, a gente tem a família do senhor, a dona Madalena, que a Suzane falou atrás, ou não sei se foram, atrás de um grande homem existe uma mulher, não. Ao lado de um grande homem existe uma mulher. Ou ao lado de uma mulher existe um grande homem. É assim que a dona Madalena, eu sinto que você é uma companheira, uma pessoa que está sempre junto. Porque não é fácil vida de médico, que o homem não parava nenhum dia para conseguir, ainda tinha tempo para a família, que nem a Suzane falou. Eu tenho um filho que é veterinário, tenho o Rodrigo que é veterinário aí, sabe que não é fácil. E as vacas, em vez de ficar doentes só nas horas, nas 4 horas de manhã, as 4 horas durante a tarde, né? Fique doente bem na hora de ordenhar ou na madrugada. Tem que fazer uma cesárea, tem que fazer alguma coisa. Tem dois médicos, 2 doutores. Eu vi
acho que saiu, acabou de sair agora, mas estão aí, vocês são novos ainda, se espelham no Dr. Marcelino. Igual a ele, não sei, mas que se espelham para ser próximo a isso. Porque o que ele fez pelo Guarujá do Sul, poucos vão fazer o que ele fez por Guarujá do Sul. E eu, em nome dos 9 vereadores aqui, não é a minha pessoa, mas assim, nós queremos agradecer a Câmara de Vereador. Pena que nós não estamos na Câmara, mas estamos aqui num ótimo lugar, com um auditório bonito. De coração, agradecer essa medalha para o senhor, que é um pequeno pingo da água numa caixa de muitos litros de água. Que o senhor leva sempre no coração. Guarujá, o senhor vive pelo município de Guarujá. E o senhor, além de tudo, é um político. Que eu uma vez levei um xingão do senhor, porque nós era do mesmo partido, e o senhor disse assim: tu tem capacidade para mais coisas. Não pare no tempo. Seja candidato a vereador, seja candidato a mais coisas. Eu fui candidato a vereador pelo PDT, nós éramos do PDT, e eu acho que ainda o senhor continua no PDT, se não me engano. Nós éramos, ele insistiu para eu ser candidato a vereador do PDT. E eu fui candidato aquela vez, pela primeira vez, que o meu pai disse: não vá, porque eu fui vereador e só me decepcionei. Mas eu nasci em 67, quando meu pai foi eleito vereador no município de Guarujá do Sul, e tenho no sangue essa coisa da política. Eu gosto da política, por isso que estou aqui. E nós temos aqui representando uma fatia do nosso município, como vereador, nós temos para ajudar a sociedade. Doutor Marcelino, não precisa falar mais nada, porque seu currículo fala tudo, as pessoas conhecem. Mas muito obrigado de coração. Continua sendo essa pessoa, até Deus o quer. Daí nós vamos conversar com ele lá em cima. Muito obrigado por o senhor estar aqui, ser essa pessoa que o senhor é. Obrigado. Agradeço as palavras também do vereador Carlinhos. Deixo em aberto para os demais vereadores que desejam se manifestar. Permite, presidente. Quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, o vice-prefeito Celso, principalmente o homenageado Dr. Marcelino, e a todos os familiares do Marcelino e todos que estão aqui presentes, e sejam todos bem-vindos. Marcelino, quero agradecer em meu nome, no nome da minha família e de toda a população do Guarujá do Sul, todos os trabalhos bons que o senhor fez para o nosso município. E eu fui colega de serviço dele, isso eu posso falar, porque eu fui colega, eu era motorista da ambulância, fiquei 22 anos na ambulância, trabalhando no posto de saúde. Quando eu comecei na prefeitura, ele era o médico do posto de saúde. Isso foi em 2002, se eu não me engano o senhor estava lá. E tanto o senhor atendeu sempre bem a nossa família, então o teu nome para Guarujá do Sul tem muito orgulho, e com certeza foi um dos melhores médicos aqui de Guarujá do Sul. Agradecemos por tudo que o senhor fez para Guarujá do Sul, nesses 46 anos que o senhor trabalhou em Guarujá do Sul e viveu aqui e é filho do Guarujá do Sul. Muito obrigado, doutor Marcelino, e tudo de bom para você e para a sua família. Tem a Suzana, que é médica agora, a Ruth, que não está aí também. Então, muita saúde e muito sucesso para o senhor. Sempre. Obrigado. Agradeço também as palavras do vereador. Mantenho aberto para mais manifestações. Me permite, presidente, quero cumprimentar o senhor, em seu nome cumprimentar os meus colegas vereadores, também cumprimentar aqui o nosso vice-prefeito Celso, cumprimentar o pessoal que nos assiste, né? Cumprimentar aqui a esposa do seu Marcelino, a dona Erna, o nosso secretário agora, o Viro, e também o João Alceu. E em especial cumprimentar também o homenageado desta noite. Em meu nome, doutor Marcelino, em nome da minha família, né? Quero estender aqui
os nossos sinceros cumprimentos pelo seu trabalho, pelo seu legado. O senhor é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, já tive também o privilégio de passar várias e várias vezes pelas suas mãos, né? Sempre lhe trazendo uns problemas, né? Mas faz parte. E dizer assim que não tem preço o que o doutor Marcelino já fez pela nossa comunidade de Guarujá do Sul, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho dessa terra. Eu vim de volta para o Guarujá do Sul em 1989, daí também nasci aqui em Guarujá e tive o privilégio de ser quem fez o meu parto da minha vida foi o doutor Timóteo, né? Na época também o seu Marcelino já atuava junto ao hospital. Então, assim, em meu nome, em nome aqui de todos os colegas vereadores, em nome do Carlinhos, né, que fez pediu essa moção, agradecer ao doutor Marcelino, agradecer a sua família, em nome de todos nós vereadores aí. Obrigado, doutor Marcelino, por essa pessoa que o senhor representa em nosso município. Muito obrigado. Agradeço também as palavras do vereador. Mantenho ainda aberto o uso. Permite, presidente, cumprimentar o senhor, cumprimentar os demais colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui com sua presença, em especial aí ao doutor Marcelino. Então, parabéns, doutor, pela essa belíssima homenagem e que Deus continue abençoando o senhor, sua família e a sua missão de cuidar de pessoas. Seria isso só. Muito obrigado. Agradeço também as palavras proferidas pelo vereador. Mantenho aberto para as homenagens. Me permite, presidente, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas vereadores, todo o pessoal que está presente aqui, em especial o senhor Marcelino, né? E gostaria de registrar o meu sincero agradecimento pelos serviços prestados com tanta dedicação, profissionalismo, carinho com toda a população guarujaense. O seu cuidado atencioso, sua competência fizeram diferença na vida de muitas pessoas, inclusive da minha família. É um privilégio contar com um profissional tão humano, dedicado na nossa comunidade. Doutor Marcelino, sua competência é indiscutível, mas foi o seu acolhimento, escuta, atenção, que se tornam tão querido e respeitado por todos nós. Muito obrigado, doutor Marcelino, por tudo que fez por nós aí. Agradeço também ao vereador. Mantenho aberto o uso da palavra. Me permite, presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar o vice-prefeito Celso aqui presente, demais autoridades aqui já citadas, o público presente, e cumprimentar de uma forma especial o homenageado da noite, o doutor Marcelino, sua família. Não poderia deixar de citar aqui também, fiz um pouquinho parte dessa história, lá no início, quando estava começando a minha faculdade, tive a oportunidade também de trabalhar para o doutor, tenho um apreço muito especial pelo doutor, pela dona Madalena, foi citado aqui na conversa da doutora Suzane, da CRI, né, antiga Clínica Rio Iguaçu. Na época, eu trabalhei durante 1 ano e meio, no início da minha trajetória profissional, e o Alcindo também era meu colega de trabalho, né, Alcindo? E ele pode confirmar aqui, uma das questões que a gente sempre, os quesitos, as perguntas que a gente se fazia lá quando trabalhava, era como era possível o doutor trabalhar tanto, né? Eram plantões a fio, era dedicação ao escritório, ao empreendedorismo. Então, eu fui testemunha também dessa história e também tive um pouco de aprendizado. Aprendi com o doutor também que o trabalho não é apenas para nossa necessidade, mas o trabalho ele também serve para se doar para os outros. E assim foi que o doutor Marcelino fez durante a sua trajetória
tanto quando membro da sociedade, como empreendedor e principalmente como médico. Nós tivemos vários médicos aqui que passaram pelo nosso município, que trabalharam aqui durante todos esses 65 anos de história, mas que dedicaram a vida e a carreira profissional do início, do meio e até hoje, no caso do Dr. Marcelino, talvez foram os dois que foram já citados aqui e que são citados no nosso município. O Dr. Timóteo, que eleva o nome dessa honraria, e o Dr. Marcelino, que hoje aqui está recebendo ela com muito mérito. Então, parabenizar você mais uma vez, doutor, e agradecer, porque também já precisei, por motivos de saúde, do atendimento. Assim como já citado, acredito que todos aqui, em algum momento, já passaram aí por problemas de saúde e tiveram aí o atendimento sempre muito atencioso e com o resultado do Dr. Marcelino. Então, meus parabéns e o meu agradecimento ao senhor e também à sua família. Obrigado. Agradeço também ao vereador. Mantenho aberto o uso da palavra. Me permite, presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar meus colegas vereadores, o vice Celso, a todos que estão aqui assistindo e principalmente ao homenageado. Quero agradecer ao doutor por todos esses anos dedicados aos munícipes, ao município, por sempre ser muito prestativo e muito obrigado. Agradeço também ao vereador. Nesse momento, então, encerrando a fala dos vereadores, doutor, eu também quero aqui deixar minha singela homenagem ao senhor, agradecendo por todos os serviços prestados. Essa medalha de honra visa reconhecer figuras importantes no município de Guarujá do Sul, e verdadeiramente o senhor foi e continua sendo uma figura relevante aqui em Guarujá do Sul. Então, que essa homenagem continue servindo como um combustível para que o senhor continue fazendo a diferença, porque o seu trabalho ainda não acabou e nós sabemos disso. Ao mesmo tempo, também vale nós mencionarmos aqui a dona Madalena, a esposa, que sempre esteve ao seu lado, nos dias bons, dias ruins, momentos que vocês certamente relembram, ficam na memória, a esposa como braço direito, as filhas, e conforme a Suzane aqui citou também, Suzane, eu acho que é muito importante esse momento de homenagem a figuras importantes, até pelo fato de nós conhecermos um pouco mais da história, e isso é saudável. Aquele momento, como talvez nós demos risada antes da própria mãe reprová-lo, talvez hoje nós damos risada, mas no momento foi um choque, sem sombra de dúvidas. Mas isso aqui nos mostra uma situação de que verdadeiramente os seus pais tinham um zelo pela sua educação. E isso demonstra o homem que o Senhor se tornou. É bom, importante essas coisas virem a público para a gente ver, entender, compreender e seguir como exemplo. Assim como também diversas vidas alcançadas e salvas. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez. Nesse momento peço para que o senhor se coloque em pé e se posicione junto à tribuna para também poder assim fazer os seus agradecimentos. E o senhor pode ficar muito feliz porque o senhor é digno desse prêmio, o senhor pode ficar muito feliz porque existem muitas pessoas aqui que gostam do senhor, e isso é sinal de que o senhor está no caminho correto. Bem, eu acho que todos colocaram mais ou menos o contexto já. Eu só queria colocar, sim, que eu quero agradecer, em primeiro lugar, a toda a população, independente de quem viajou comigo essa viagem,
ou quem passou ao largo, que seja desse município. Eu agradeço à população. E os vereadores que representam essa população na Casa do Povo, né, quero que estendam, quando for possível, que o Marcelino falou isso, né, que eu agradeço à população em geral, o povo, né, essas pessoas que andaram comigo nesses 46 anos. Quero agradecer também aos meus familiares, ao meu pai, à minha mãe, ao meu sogro, à minha sogra. Quero agradecer também aos meus irmãos, a Erna, o Celso, e aos seus familiares, maridos, crianças, etc. Quero agradecer também às minhas duas filhas, que possuem, a Ruth não, mas a Suzane, ela possui duas pequenas menininhas, a Martina, de 11 anos, a Carmela, de 3, 4 anos, que são a nossa felicidade. Quero agradecer principalmente a minha esposa, que nos momentos de tribulação nos deu tranquilidade, e nos momentos de apatia nos deu uma estabilidade. Caminhou junto comigo nesses 43 anos de casados. Mas, em derradeiro, quero agradecer a Deus por ter me dado a vida, e que com essa vida eu pude fazer alguma coisa para os meus pacientes. Obrigado. Dessa forma, a Câmara Municipal de Guarujá do Sul congratula-se com o Dr. Marcelino Grim pelo recebimento desta honraria. Agradeço também ao vereador Carlos Possato pelo mencionamento. Agradeço aqui a presença de todos vocês que vieram prestigiar esse evento e assim declaro encerrada a presente sessão solene. Uma boa noite a todos.